Olá, bom dia a todos. Vamos dar início à nossa aula sobre solução de exercícios. E a gente vai iniciar com uma questão sobre dimensionamento de condutores de média tensão. Essa questão Q1, a gente já vai partir para o enunciado. E o enunciado fala o seguinte: dado o diagrama unifilar de uma instalação industrial apresentado abaixo, esse diagrama a gente pode observar aqui, um diagrama bem simples. O que vai interessar para a gente nesse primeiro momento é somente o trecho de média tensão, ou seja, somente desde a concessionária, na verdade, desde o ponto de entrega, né, que você tem aí uma distância de 300 metros até as buchas do primário transformador, tá certo? Então, somente o trecho de média tensão é que vai interessar. O transformador é um transformador de 5 MVA, com uma impedância de 6%, tá certo? E uma relação X sobre R de 5. Um transformador de 13,8 no primário para 380 volts no secundário, certo? Isso aí é tensão de linha. E aqui são os dados dessa questão. Ele diz o seguinte: considerando o trecho implementado com os cabos isolados em média tensão, é esse trecho que eu falei para vocês, determine a seção destes condutores por todos os critérios normativos. Então a gente vai utilizar o critério da ampacidade, inicialmente, e depois a gente vai evoluir para o critério da queda de tensão, né? Queda percentual de tensão, e por último, o critério do curto-circuito, e a gente vê qual desses critérios vai resultar em uma maior bitola. A maior bitola é que a gente vai escolher, claro que a maior bitola comercial vai ser exatamente o valor comercialmente imediatamente superior ao maior valor que nós encontramos da bitola para esses condutores, tá certo? Bom, as premissas desse exercício, eles dizem o seguinte: um cabo unifilar de cobre, isolação XLPE, justapostos e instalados em eletroduto enterrado no solo. Se a gente for verificar, esse aí é o método F, tá certo? Se a gente for olhar direitinho, lá na NBR 14039, 2021, esse aí é o método de referência F. Trifólio, temperatura ambiente 50 graus Celsius, resistência do solo de 3 Kelvin metro por watt, queda de tensão máxima admissível é 1%, então é uma queda bem... A queda de tensão, assim, o valor dela não é muito flexível, é 1%, então vai resultar em uma bitola maior. Temperatura característica do condutor XLPE, temperatura máxima em regime contínuo, 90 graus, e o limite de curto-circuito, 250 graus. Isso daí já é conhecido nosso, né? Esses dados já são conhecidos nossos, mas nunca é demais lembrar. Ajuste da proteção do religador da ENA, função 51, aí ele vai nos resultar um tempo de atuação de 130 milissegundos, tá certo? Isso aí vai ser importante para o critério de curto-circuito. Também o curto-circuito máximo aí admissível de 50 kA. A gente vai trabalhar com um cosseno φ igual a 0,92. Bom, existem mais dados aqui, muito embora para esse exercício eles não sejam necessários, vão ser necessários para a gente calcular a corrente de curto-circuito. Para esse primeiro exercício, a corrente de curto-circuito já foi dada, mas a gente vai ver no exercício posterior, muito embora não tenha sido alvo ainda dessa primeira etapa do nosso curso, o cálculo da corrente de curto-circuito, mas a gente já viu em detalhes no semestre passado, então eu vou até me dar o direito de resolver isso, muito embora não seja cobrado nessa avaliação, tá certo, pessoal? Só para deixar bem claro. E aí a questão informa também os dados, né, complementares, né, impedância reduzida na barra de 15 kV da subestação. Esses valores estão em PU, tá certo? Já para uma potência de base de 100 MV
MVA e uma tensão de base de 13,8 kV, que é a nossa tensão aqui na média tensão. Então ele dá esses valores de sequência positiva e sequência zero, lembrando que sequência negativa são os mesmos valores de sequência positiva, então ele só informa sequência positiva, e sequência zero ele também está informando aí quais são esses valores, né? Isso daí da impedância reduzida, né? É um equivalente, né, da rede, que é feito na verdade. Bom, seguindo aqui nós temos várias tabelas, né, de dimensionamento de condutores, de bitolas de condutores, né, onde essas tabelas elas confrontam aí a seção transversal em milímetros quadrados do condutor de média tensão, tanto a resistência quanto a reatância em sequência positiva e sequência zero. E também seguimos aqui com as tabelas da NBR 14039. Okay? Seguindo, nós temos mais equações, quadro de equações, e aqui a gente vai começar com a solução da nossa questão, tá certo? Futuramente eu vou disponibilizar esse arquivo para vocês em PDF. Ele perdeu a formatação aqui que eu já tinha preparado, mas não sei exatamente porquê. Enfim, voltou para o normal. E aí eu tenho aqui solução 1 e solução 2. Por que eu estou colocando solução 1 e solução 2? É que, como a gente já discutiu em alguns momentos, nós podemos dimensionar esse condutor apenas com um condutor ou com mais de um condutor em paralelo. Então, às vezes, isso é necessário, tá certo? Então, o que a gente faz é isso. A gente vai dimensionar esse condutor utilizando, no primeiro momento, 2 condutores, depois um só condutor para essa questão. Então, critério da ampacidade, determinação do valor da corrente nominal, e esse valor eu vou calcular dividindo a potência nominal, né, o 5 MVA, pela tensão, raiz de 3 vezes a tensão de linha do meu transformador, né? Isso aí na média tensão. Então, vou chegar para essa corrente nominal aqui de 209,2 amperes. Isso aí. Digamos que ele esteja no limite, tá certo? Da sua potência nominal, sem qualquer sobrecarga. Bom, determinação do valor da corrente corrigida, a gente pode utilizar vários critérios aqui para a corrente corrigida, tá certo? Então ele vai colocar aqui, serão considerados 2 condutores por fase, né? E aí, de acordo com a tabela 37, o fator de correção vai ser 0,91. A tabela 37 ela está bem aqui em cima, já vou falar para vocês, 37. Tá? Então, a gente vai considerar aqui 0,91, ok? Esse o F tripolado, todos eles aqui, de acordo com o enunciado do problema, tá? Do exercício. Então, vamos voltar lá para a solução. 0,91, né? Colocou os outros critérios, né? Aqui ele colocou K1, K2 e K3. Então, nós temos, por ordem, K1, temperatura, ok? Ele está trabalhando com 50 graus Celsius, então aqui caiu para 0,76. O agrupamento 0,91 e 0,94 aqui é a resistência, a perda, né, pela
pela resistividade do solo, certo? Me fugiram aqui as palavras. Então, se você consulta as tabelas, né, que nós trazemos aqui, então você vai encontrar todos esses critérios aqui, olha, a resistividade do solo, resistividade térmica, fator de correção, método F, 3 a 0,94, certo? E a temperatura 50 graus, tá certo? Então aqui você tem o 0,76. Então você tem todos os fatores. Quando você faz essa correção, o que era 209, né, de corrente nominal passa para 321, aproximadamente 322 amperes. Ok? Aí você tem a possibilidade de dimensionar através de um condutor somente ou através de dois, né? Se eu escolher dimensionar usar dois condutores por fase, então vou dividir essa corrente 321 por 2, deu 161 aproximadamente. Vou consultar a tabela 28 chegar a essa bitola de 95 milímetros quadrados. Então vou ter por fase dois condutores de 95 milímetros quadrados em paralelo. É isso que nós vamos ter, certo? Depois a gente vai ter o critério da queda de tensão. Então, queda de tensão estipulada em 1%. Aqui o número de condutores em paralelo são 2. Tensão de linha 13,8. Certo? E aí vou colocar os dados, né? Os valores de resistência e reatância. Tá certo? Em ohm por quilômetro, não é isso? E aqui a minha distância em quilômetros, são 300 metros, vou dividir por 1000, então é 0,3, ok? O fator, o cosseno φ, a gente está trabalhando com 0,92, ok? Então vou descobrir o ângulo aqui, ficaria 0,92, tá certo? Mas aqui eu tenho que descobrir o ângulo através da função inversa e aplico no seno, aqui para reatância, né? Uma vez feito tudo isso, né, cheguei a uma queda de apenas 0,1%. Então, como a gente estava trabalhando com 1%, ele passou. Então, condutor cuja bitola 95, desculpa, milímetros quadrados, ele passa, tá certo? Lembrando que aqui para a queda de tensão, eu tenho que colocar a corrente nominal, nada de corrente corrigida, pessoal. Só para lembrar vocês, tá? Corrente nominal. A primeira corrente que a gente calculou, essa tem aqui em cima, ó. Corrente nominal, esse daqui, tá? 209,2. Nada de corrente corrigida. Vocês estão vendo aqui em alto e bom som. Beleza? Vendo em alto e bom som. Gostaram ainda da inconsistência? Então vamos lá, seguir. Critério 3, curto-circuito. Então a gente vai aplicar a equação geral do curto-circuito aqui. Lembrando que são condutores de cobre, tá certo? Se fosse condutor de alumínio, essa constante que mudaria, mas cobre fica o que a gente já conhece. Corrente de curto-circuito 50K e o tempo, lembrando que o tempo a gente põe em segundo aqui, tá certo? 300 milissegundos, aí ele converteu para segundo aqui. E aqui são os dados do cabo, né? Temperatura final de curto-circuito seria o 250 graus Celsius, né? Para um condutor de XLPE. E temperatura de serviço contínuo, né? Regime S1, 90 graus Celsius, tá? Então ele suporta trabalhar assim o tempo todo em 90 graus, sem problema nenhum. Bom, chegamos a uma bitola de 131 milímetros quadrados, significa dizer que o condutor de 95 não passa, ou seja, a gente vai precisar o condutor imediatamente superior ao 32 milímetros quadrados. Se a gente vem aqui, ó, nessa tabela primeira que a gente mostrou, esse condutor imediatamente superior, tá certo? Seria o de 150 milímetros quadrados. Então serão dois condutores por fase, dois condutores em paralelo de 150 milímetros quadrados, tá? Então essa é a solução número 1. Vamos para a solução número 2. Solução número 2,
eu vou escolher somente um condutor por fase. Então, é mais ou menos um repeteco do que a gente fez lá na ampacidade, tá certo? Não vai mudar nada, né? Essa primeira parte aqui do cálculo da corrente nominal é igual. Vou utilizar os critérios, tá certo? A única ressalva, ó, temperatura continua igual, tá certo? Resistividade térmica continua igual, mas agrupamento de condutores, como eu tenho somente um condutor, o fator é unitário, então 1, ao invés do que nós utilizamos na vez passada, que se não me engano foi 0,91, tá certo? Muito bem, então cheguei a essa corrente de 292, aproximadamente 293 amperes, consultando na tabela 28, nós utilizaremos um condutor cuja bitola vale 240 milímetros quadrados, né, por fase, tá certo? Somente um. Vamos para cada tensão. Cada tensão também vai mudar muito pouco, apenas aqui na parte de baixo, ao invés de dois condutores em paralelo, só um. E o que era 0,10 passou para 0,15. Também não tem problema nenhum, porque nós tínhamos aí 1% para trabalhar, 1% de queda. Então 0,15 está tranquilo, praticamente não teve queda. E finalmente nós teremos o curto-circuito, que esse aí não vai mudar nada, tá certo? Ele não vai precisar dos dados pregressos da bitola do condutor. Muito pelo contrário, ele vai calcular a bitola, né, mínima, para essas condições de curto-circuito. 130 milissegundos de tempo de atuação da proteção e 50 kA de corrente de curto-circuito. Muito bem. O valor não mudou, 131. O 240 também passa, então. Solução, 240 milímetros por fase. Então, essa questão, nós poderíamos ter N soluções. De repente, você pode querer, ao invés de dois condutores em paralelo, três condutores em paralelo. Então, ver o que... Na verdade, esse cálculo normalmente é feito e a gente avalia o que é melhor, né, em termos de custo, tá certo? Sem comprometer nada da parte técnica. Então, a gente avalia os custos, ok? Então, seria essa a nossa primeira questão sobre o dimensionamento de condutores, ok? Agora a gente vai passar para a segunda questão. A segunda questão diz o seguinte: olha, para a questão anterior, determine as correntes de curto-circuito trifásico e curto-circuito fase-terra máximo no primário transformador. Então, essa questão é uma questão simples, eu até fiz questão de comentar, tá certo? Porque, eu volto a insistir, ainda não foi oficialmente, nesse semestre, não foi mostrado para vocês o cálculo do curto-circuito. É o próximo tema, né? A gente vai falar sobre correção do fator de potência nas próximas aulas. E logo depois a gente vem o curto-circuito, né? Os estudos de curto-circuito. Então vou mostrar como é que faz dimensionamento, como é que a gente vai ser assim bem mais completo do que o ano passado, mas essa parte de determinação da corrente de curto-circuito vai ser praticamente igual ao do ano passado. Porém, nesse semestre a gente vai ver mais coisa, tá certo? A gente vai abordar mais coisas, ok? Nós vamos ver mais coisas porque nós temos outros temas, né? Eu vou mostrar para vocês a partir de uma subestação de 13.8 kV, como é que a gente seta toda a parametrização, se você quiser fazer a programação de uma mala, né, de relés para testes. Então a gente vai ver essas questões todas, além do cálculo propriamente dito da corrente de curto-circuito. Bom, pois bem, então vamos partir para o exercício. Muito embora aqui foi só um erro, pessoal. Isso aqui são 5 MVA, tá certo? Aqui apareceu 2, mas na verdade a questão são 5 MVA, tá? Só
retificando essa informação. O resto é tudo igual. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a solução propriamente dita. Nós temos aqui, se vocês observarem, nós vamos ter apenas um trecho, olha só, é esse trecho aqui da rede, ok? E a Enel, a própria concessionária, ela já mostra a impedância reduzida, tá certo? A impedância reduzida lá na barra de 15 kV da subestação, tá certo? Então, ele já te fornece esses valores, é um equivalente do sistema, e esses valores são fornecidos normalmente pela concessionária mesmo, tá? Então, a gente vai ter que fazer muito pouca coisa, porque a gente não vai entrar na unidade consumidora, a gente vai só até o ponto do primário transformador. Então, impedância reduzida são esses valores que foram passados, tá certo? Nas bases de 100 MVA, base de potência, e a base de tensão, 13.8 kV, certo? Esses são valores bem típicos. A impedância de trecho 300 metros, constando nas tabelas, então a gente vai ter aqui, ó, resistência, sequência positiva do transformador do trecho, digo melhor, desculpa. Tem esse valor aqui em ohms, reatância sequência positiva para esse trecho, resistência sequência zero e reatância de sequência zero. O que a gente tem que fazer agora é jogar esses valores, calcular as bases em PU e jogar esses valores para as jogar esses valores que estão em ohms no sistema internacional para as bases, para os valores em PU de acordo com essas bases aqui fornecidas, base de tensão e base de potência. Bom, uma vez que eu tenho base de tensão e base de potência, eu calculo facilmente a base de impedância, né? Cheguei aqui a impedância de base, a corrente de base também, né? Calculando, já usando aqui o raio de 3, ok? Então, eu já estou calculando a corrente de base, corrente de linha, né? E agora eu vou fazer o seguinte, para o cálculo da corrente curto-circuito fase terra, eu tenho sempre que observar a impedância de contato. A Enel, ela sugere como impedância de contato 100 ohms. Então eu vou pegar esses 100 ohms e dividir pela impedância de base que eu calculei, bem aqui, certo? Uma vez que eu fiz isso, já tem uma impedância bem alta, elevada, né? 52, geralmente as impedâncias são baixinhas. Se tem uma impedância de contato elevada, é natural que ela seja mais alta do sistema. Então, 52,51 PU. Agora, eu vou pegar todo o trecho, tanto resistência quanto reatância, em sequência positiva e sequência zero, e passar para converter para PU de acordo com a impedância de base calculada. Muito simples. Vou dividir todo mundo, cheguei os valores em PU. E agora é só somar, né? Somar o que é equivalente da rede e o que é o trecho até o primário transformador. Então, equivalente de rede e trecho, resistência, equivalente de rede e trecho, reatância, tudo sequência positiva e tudo nas mesmas bases. Aí sequência zero, resistência equivalente e resistência do trecho em sequência zero, reatância equivalente da rede e reatância do trecho, também em sequência zero. Somei tudo, tenho todos esses valores. Vou calcular a corrente de curto-circuito trifásico, simplesmente a corrente de base pela impedância de base, tá certo? 4.184 dividido por 0,626, foi o que eu calculei aqui, ó. Uma vez que eu tenho esse valor aqui, eu levei ao quadrado essa parte, somei com essa parte elevada ao quadrado, tirei a raiz, deu 0,626. Peguei isso aqui, elevei ao quadrado, peguei esse outro camarada, levei ao quadrado, somei os dois, tirei a raiz, deu 0,742 para a sequência zero.
Bom, corrente de curto-circuito, fase terra máximo. Então, na fase terra máxima, tá certo? Eu nem vou considerar a resistência de contato, tá? Porque a resistência de contato é considerada na fase terra mínima. A fase terra máxima é como se a resistência de contato fosse zero, por isso que é da corrente máxima. Então, vou ter 3 vezes a corrente de base. Isso aqui é da própria equação. Sequência positiva mais sequência negativa é a mesma coisa de você multiplicar por 2 sequência positiva e somar com uma sequência zero. Somente isso. E aí cheguei em 6,29 kA. Então, 6,68 kA para corrente de curto-circuito trifásico, 6,29 kA para corrente de curto-circuito fase terra máxima. Ok? Então, é uma questão simples que eu fiz. Achei por bem comentar aqui com vocês, só para evitar essa. É uma questão simples que fiz questão de fazer. Então, achei por bem comentar aqui com vocês, porque não é um bicho de 7 cabeças. E aí já vai esquentando as turbinas para os próximos temas, ok? Então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês aproveitem aí essa solução e esse vídeo. Um abraço a todos, pessoal. Até a próxima.